gravando aqui do celular. Ele é um vídeo rapidinho também das dicas de crochê do curso Crochê Passo a Passo. Eu liberei 2 vídeos aí na outra semana. Semana passada eu não liberei por causa da iluminação, que tava ruim, devido a dia estava chuvosa, estava nublado. Eu coloquei o tema, foi o seguinte, dos 2 vídeos anteriores, e foi pra realmente para vocês pararem e poderem pensar um pouco. É sobre a pessoa poder ter a capacidade de criar peças únicas de crochê. Eu não vou falar de costura, porque eu vou falar nisso de costura em outro vídeo. No que eu queria chegar com esse vídeo? Eu deixei, o assunto deixou assim no ar, assim, tem pessoas que entenderam o que eu quis dizer, outras pessoas não entenderam. Mas o propósito realmente era isso, era para causar polêmica mesmo. Quando eu falo, quando você, como profissional, eu não falo a pessoa que está iniciando no crochê, eu não falo a pessoa que quer crochê somente como hobby, tá? Ela não quer se queimar os neurônios, ela não quer se preocupar. Então você não precisa se preocupar em ser aperfeiçoar se você quiser. Mas você tem um crochê como profissão, como é que você tem sua profissão? Aí você vai ficar dependente de materiais como tutoriais de internet ou em fotos ou em vídeos para fazer uma peça que sua cliente encomenda. Por exemplo, teve um tempo atrás aí, tempo atrás não, sempre com frequência alguém entra em contato comigo querendo fazer um vestido de crochê, me manda a foto. Como é que eu vou te explicar como é que faz aquele vestido se você não sabe nenhum básico? Como é que eu vou fazer um gráfico, um tutorial para você com gráfico? Porque em vídeo não tem como. Um vestido de crochê demora muito. Então, eu poderia estar fazendo uma explicação com gráficos e com instruções de medidas e outras coisas mais. Como é que eu vou fazer essa explicação se você não sabe ler um gráfico? Se você não vai entender o que eu vou estar fazendo para você. Então, eu teria que gravar um vídeo, um tutorial. Então, você vai estar perdendo aquele serviço. Como a pessoa, não sei se ela perdeu a última que entrou em contato comigo, eu não sei se ela perdeu o serviço, é que ela precisava trabalhar na loja e para fazer vestido. Isso era todos pontos complicados. Então, eu precisaria ensinar o ponto para ela, eu precisaria fazer o vestido ensinando para ela passo a passo, porque só desenhando e só dando o gráfico dos pontos, ela não conseguiria fazer. Vocês estão me conseguindo compreender? Então, de certa forma, ela pegou uma foto, ela queria fazer uma cópia daquele vestido, ou um vestido parecido, mas ela precisaria do passo a passo em vídeo para estar fazendo essa peça. E sendo que em gráfico ela não ia conseguir compreender. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Não é você copiar, porque hoje tudo na vida é cópia. Eu pego uma saia ali, por exemplo, uma saia que eu tô gravando ali agora de costura. É uma cópia da saia da Tayanara Ong, por exemplo. Uma celebridade na televisão com uma roupa, eu vou tentar copiar aquela roupa. Mas eu vou conseguir copiar aquela roupa só através da foto, porque eu tenho conhecimento básico de costura e de modelagem. Então, para vocês conseguirem fazer uma peça de crochê, se você viu uma foto, você viu, ou você teve uma ideia, ou vi aquele vestido ali, por exemplo, um vestido, que tal fazer ele com aquele outro ponto? Já criou uma peça diferente. Se você fizer igualzinho aquele mesmo ponto, é uma peça igual. Mas você acabou criando porque você não tinha um gráfico, porque você não tinha, ou se você tem um gráfico, você fez uma pequena modificação, nem que seja só na cor ou de tamanho, você já criou uma peça. Porque o crochê em si, você vai utilizar gráficos, né? Os pontos básicos, os pontos para fazer são pontos. Ponto fantasia aí que você for usar, por exemplo, ponto tijolinho, é um ponto que existe. Então, você vai pegar aquele ponto e vai construir uma peça, ou uma peça de roupa, uma peça de decoração, o que for, com aqueles pontos, nem que seja ponto básico, igual ponto alto com ponto baixo, ou ponto correntinha. Mas você está criando uma peça. Você não está somente dependente de um vídeo do YouTube ensinando você a fazer aquela blusa, por exemplo. Você viu um ponto na internet, ou você viu uma foto na internet, procurou o ponto para poder fazer aquela blusa, fez a blusa. Entendeu? Pano de prato, por exemplo. Bico para pano de prato. Você pode montar um catálogo com vários modelos de bico de pano de prato. Por exemplo, da blusa Selena Gomez. Aquele bico que eu usei na blusa Selena Gomez, eu usei ela na saída de praia.
É o mesmo bico, é o bico que tá na internet, é o bico que todo mundo faz. Seria uma cópia? Sim, mas eu modifiquei. Tanto que ele, pra blusa Selena Gomez, ele tem mais carreira. Eu fiz, foi 3 ou foi 4 carreiras pra saída de praia. Que eu tô amnésia aqui. Então eu coloquei menos carreira, outros coloquei mais carreira. Eu modifiquei esse bico, então ele é outro bico. Conhecimento de como eu posso fazer pra aumentar e diminuir a carreira de um bico. Ou de uma peça, ou aumentar uma peça, o tamanho, diminuir o tamanho dela. Então, essa é uma aprendizagem mais avançado. Pela internet, por exemplo, tá cheio de gráficos. Você pegar um gráfico e fazer uma peça, você não está copiando. Você achou uma foto na internet e você vai fazer o modelo igual? Sim, você está copiando, mas ao mesmo tempo você está criando. Por que você está criando? Porque você não precisou acompanhar somente o tutorial para poder fazer aquela peça. Então você viu a foto, você fez a peça através de uma foto. Então você acabou criando, porque você vai ter que testar o ponto, você vai ter que ver como é que fica melhor, como é que não fica. Por exemplo, tem um tutorial de uma blusa em algum blog, por exemplo, em algum de vídeo ou de foto, você tá no tamanho P, por exemplo, aí você faz ela no tamanho médio. Você não precisou, lá não tinha tutorial ensinando como fazer tamanho médio, você fez o tamanho médio, então você acabou criando. É isso que é criar. Não é quer dizer que você vai pegar uma peça, criar o ponto, fazer assim um ponto diferente. Não, é você conseguir de uma peça, de alguma ideia, de alguma inspiração e construir uma, nem que seja igual, parecida ou com algum diferencial. Um exemplo bacana que eu posso dar pra vocês é o tapete que tem aqui no canal, ensinando o tapete do jogo de banheiro, que muitas pessoas modificaram ele, porque ele além dele ter um erro que estava na revista, as pessoas modificaram, eu modifiquei. Muitas colocaram bicos diferentes, colocou outro modelo de bico, fizeram passadeiras, né, tapete mais comprido, usando os mesmos pontos, fizeram algumas modificações. Isso de uma peça, uma inspiração, fez outras peças. Fizeram iguais, fizeram diferentes, mas criou, mudou cor. Isso é criar. Se você consegue, por exemplo, desse jogo de banheiro, pegar, olhar pra ele, fez aquilo ali, assistiu o vídeo, aprendeu, que você está aprendendo. Então, e você modificou ele, então você já criou outro modelo. Né? Nem que seja o bico que você colocou diferente, nem que seja a cor que você colocou diferente, você acabou criando. E não tem nada de demais, nada de errado você pegar, fazer uma peça através de tutorial. Tutorial de vídeo, tutorial de fotos. O que eu quero dizer para vocês? Que vocês têm que ter a mais. Você tem que ter a mais a capacidade de conseguir ter a criatividade de poder modificar aquela peça ou de criar peças diferentes através de pontos, através de algum gráfico que você encontra, porque tem muita gente deixa de fazer também esse trabalho porque não consegue ler um gráfico, não consegue interpretar um gráfico dos pontos mais simplesinho e só consegue fazer o crochê através de vídeo. Agora, se você consegue fazer, você consegue modificar, você tá de parabéns, você é um profissional completo, tá? Então, o que eu tentei explicar pra vocês era isso. Mas eu coloquei aquele vídeo pra provocar polêmica mesmo. E você não vai ser menos ou você vai ser pior ou melhor se você não souber fazer uma peça a não ser somente através de tutoriais. Você ainda vai estar num degrau mais, não é que você é pior profissional, você não está no nível mais alto, como qualquer profissão. Um profissional com mais experiência, com mais capacidade, em qualquer local, não interessa se é artesanato, não interessa se é costureira, não interessa o que for. Se você é um profissional que você consegue fazer coisas que outro não consegue, se você está no nível mais avançado de aprendizagem, você é um profissional mais completo. Você, quando era iniciante, por exemplo, como é que você não conseguia fazer nenhum ponto correntinha? Você não aprendeu o ponto correntinha? Fazer como é que faz o correntinha, depois como é que faz o ponto alto e como faz uma peça, e você quebrava a cabeça, você chorava, você queria desistir? É isso. Você iniciou do começo, então você vai ter que ir subindo de patamar. Quando você chega lá em cima, quando você consegue criar peças igual aquela design de roupa de crochê, esqueci o nome dela, gente. Ela tá no alto, ela consegue criar as peças, as roupas dela são referência mundialmente, né? Todo mundo copia, eu copio, você copia.
Quem tem nível mais alto, avançado de crochê, consegue copiar as roupas delas. Quem não tem, não consegue copiar. Não é errado você conseguir fazer uma peça só olhando para uma foto. Isso aí é bom para você. Quer dizer que você é um profissional mais completo ainda. Mesmo que você não saiba ler gráfico, mas se você aprender a ler gráfico, ainda vai ser melhor para você. Entenderam? Era isso que eu queria falar para vocês. Depois eu volto, não sei se eu falei besteira. Beijo, tchau, fui!